Isso é o que? Supervalorizar a graça. Quem acha que uma vez salvo, salvo para sempre, ele está supervalorizando a graça. Ele está incluindo a graça na Trindade, como Pai, Filho, Espírito Santo e graça. E a graça não salva ninguém. A graça não salva. Então, você achar que uma vez salvo, salvo para sempre, que você pode pecar à vontade, isso não existe na vida de um cristão. E pelo outro lado, nem lá nem cá, você também deve ficar alerta para você não excluir a graça. Como assim, Edmar Filho? Como eu excluo a graça? Quando você faz da salvação o resultado de boas obras, conquistada por esforço, pelo mérito humano. E aí é onde Tiago fala, a fé. Fala comigo, irmão. A fé por obras é não vem pelas obras. A fé sem obras é morta. E aí tem gente que acha, principalmente vocês veem isso na questão dos espíritas. Se você for discutir obra com espírito, irmão, conselho meu, não discute, você vai passar vergonha. Porque espírita faz muito mais obra do que a gente evangélico crente. Muito mais. Muito mais. Para vocês terem uma ideia, a gente pegou uma obra em Catalão que vai se colocar um piso de parece que é uma faculdade. Simplesmente uma mulher chegou e falou assim, eu pago tudo. Eu pago a obra. Uma mulher vai pagar a obra toda. Imagina, que dia existe isso dentro da igreja? Existe. Mas é meio difícil de você ver. Uma pessoa chegar, não, eu pago tudo. Pode fazer os 2 boletos do meu nome, eu pago. Pronto. Metade agora, metade quando entregar a obra. Beleza. Então a gente tem que tomar cuidado o quê? Para não excluir a graça. Achando que pelo muito fazer, mas é porque eu trabalho, todos os eventos da igreja eu estou trabalhando, eu visito, eu vou nos presídios, eu vou nos hospitais, eu ajudo a viúva, o carente, o sozinho. Irmão, e você acha que pelo seu mérito humano você vai alcançar a salvação? Isso não existe também. Você vê isso na Bíblia presente na vida dos fariseus, que viviam achando que pelo muito fazer, pela religiosidade, toda uma liturgia, eles seriam salvos. E não é também. E aí eu te pergunto nessa noite, coloquei a dúvida na sua cabeça. Então tá, eu não posso supervalorizar a graça. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso pecar e estou salvo. E eu também não posso excluir a graça. Tipo assim, então as minhas obras não vão me levar à salvação. Então como que eu tenho que encontrar um equilíbrio nesse negócio? Sem supervalorizar e sem excluir. O versículo diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O que nós precisamos compreender sobre a graça aqui é que ela salva. Somos salvos pela graça, ou seja, não existe mérito nem em mim, nem em você. Nós não fazemos obra nenhuma para alcançar salvação. O que a Bíblia diz sobre essa questão das obras é uma palavra que se diz galardão. Que aquele que faz obras, que trabalha, vai alcançar um galardão. E não se tem necessariamente 100% de certeza o que será esse galardão. Mas tem gente que fala assim, porque lá na Bíblia fala que lá no céu as ruas serão de ouro, as casas de cristais. Aí a gente às vezes fica imaginando, então tá bom, aí às vezes se eu trabalhei mais, a minha casa é de ouro. Vou usar o Herbert como exemplo. O Herbert menos a casa dele é de prata. A gente pensa assim, minha casa vai ser de diamante, porque
eu muito fiz, eu vou ter um galardão. Mas eu vou te dizer, não tem ao certo o que se trata, o que vai ser essa questão de galardão. A gente não tem como, né, Samuel, saber, tipo, 2 mais 2 é 4, galardão. A gente não tem como saber. Você tem como saber que, pelo significado da palavra, galardão, você vai ter um favor maior no céu. Ou uma regalia melhor no céu, não sei. Mas uma recompensa, mas não ao certo. Ninguém vivo, ser vivo, vai poder te dizer o que se trata dessa questão do galardão. Então, eu e você, nós recebemos a graça e somos salvos. Não é porque você é bonito, não é porque você tem um cabelo bonito, curto, loiro, branco, preto, seu olho é claro, sua pele é clara, é escura, você é alto, magro, cheinho, não é nada disso. Não é porque, meu dízimo é grande, não é nada disso. A gente leu, a graça salvadora é para todos os homens, todos. A salvação, ela é para mim, ela é para você, igual eu falei, ela é para aquela pessoa que está ali na distribuidora, ele é para o drogado, ele é para o corrupto, ela é para todos. E a gente tem dificuldade de entender isso e colocar no nosso coração, porque aí você fica às vezes pensando, um episódio, por exemplo, como eu já até citei aqui na igreja, daquela mãe que foi até a cadeia orar pela vida do rapaz que matou o filho dela. Pasme você, ela foi na cadeia, orou, pregou pelo aquele homem que matou o filho dela, e o rapaz aceitou Jesus como salvador da vida dele. E você fala, mas existe salvação para essa pessoa? Existe. E não querendo adentrar na questão política, esquece a política, mas você viu muito do ano passado para cá, pela questão política, muitos cristãos excomungando, por exemplo, o atual presidente. Esse homem lido e tal, falando, e aí você vai na Bíblia, e a Bíblia fala aqui, a graça salvadora é para todos os homens. Então, por mais que ele fizer, irmão, a graça salvadora, a salvação, está à disposição da vida dele. À disposição. Querendo você ou não, gostando você ou não, a graça salvadora está à disposição na vida de todos os homens na face dessa terra. Mas ele é um maníaco, estrupou, é um pedófilo, estrupou um bebê, igual você vê notícias hoje de pai que estrupou o bebê, neném, filho, filha, e você fala, não tem lógica. Essa pessoa tem que arder no mármore do inferno. E eu vou te dizer, a graça salvadora se estende à vida dessa pessoa. Então, quando você está aqui pregando a palavra, presente no culto, e às vezes entra um moribundo, um bêbado, uma pessoa suja, e a gente já olha com maus olhos e fica aquela questão, meu irmão, a graça salvadora alcança a vida dessa pessoa também. Jesus não veio para o rico, para o pobre, para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, ele veio para toda a humanidade. Então entenda de uma vez por todas. Porém Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu nos salvar, colocando-nos em seu reino, e a Bíblia nos chama de filhos. Isso é a graça que nos salva. Eu estava falando isso, eu não sei se foi uma palavra atrás, acho que foi terça passada, né? Que nós somos filhos. E ontem eu estava visitando um amigo, e ele com um problema com um filho pequeno, e ele falando que está evitando de trazer o filho, porque devido ao problema do filho, o filho atrapalha o culto. E eu falei para ele assim, o filho tem direito de frequentar a casa do pai? Ele falou assim, tem.
Você é pai, ele é filho. Seu filho tem direito de frequentar a sua casa? Você por acaso proíbe o seu filho de frequentar a sua casa? Ele foi de forma alguma. Falei, então por que você está proibindo o seu filho de frequentar a casa do pai? Ixi. Eita Deus. Por quê? A Bíblia chama ele de filho. E Deus é o pai. Então você não pode de forma alguma proibir o seu filho de frequentar a casa do pai. Leva ele para a igreja. É lá que ele vai ser abençoado, é lá que ele vai ser curado, é lá que ele vai aprender a ser um grande homem, um grande pai, um grande marido, um grande amigo, um grande filho, um grande obreiro, tudo. É lá que ele vai aprender a ser uma boa pessoa. Então o que você está fazendo está errado. Porque nós somos filhos. E por acaso um pai, você proíbe, Jorge, o Ethan de frequentar a sua casa? Nunca, nunca. E eu e você somos filhos. Então, não existe isso. Agora vamos ver o versículo 12, olha que interessante. Ela, quem é ela aqui? A graça, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Se em primeiro lugar a graça de Deus nos salva, que é o que fala na parte no 11, fala que a graça nos salva. Em segundo lugar, ela nos ensina a andar em santidade. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, a graça te salva. Em segundo lugar, ela te ensina a andar em santidade. É como se você estivesse pegando uma moeda agora e essa moeda se chamasse não moeda, mas graça. Em uma face você veria de um lado que a graça te salva, e virando a moeda do outro lado você veria que ela te ensina a andar em santidade. Dois efeitos coexistentes da graça: te salvar e te ensinar a ser santo. Coexistente significa o quê? Existe ao mesmo tempo. São coexistentes. Ao mesmo tempo que a graça te salva, é ela que te ensina a ser santo. É a presença dela que é a presença, se você for analisar, a presença da questão da salvação que atesta a existência da santidade. É a presença da salvação que atesta a existência da santidade. Então comprova a existência do outro. Se eu sou salvo, busco, a graça me ensina a ser santo. Se eu não sou salvo, eu não tenho a presença da santidade na minha vida. Com a graça de Deus nós somos o quê? Salvos e encorajados a renunciar paixões mentirosas e pecaminosas neste mundo. Então vamos voltar lá no que a gente falou um pouco atrás. Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso pecar à vontade. Existe graça, existe salvação, existe santidade na vida de uma pessoa que peca à vontade? Acompanha comigo o raciocínio para você não se perder. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então está presente a salvação. E o que a gente falou? Existe a coexistência simultânea da salvação e da santidade. Então se você é salvo e peca, tem salvação, irmão? Não. Ou se você é santo, mas não tem salvação? Não tem. Se tem salvação, tem santidade. Se tem pecado, não tem salvação. Concorda comigo? Não tem como. Não tem como você enxergar salvação na vida de uma pessoa que peca, de um pecador. E da mesma forma, você não tem como você não enxergar a salvação na vida de uma pessoa que busca santidade. Um anda conjunto com o outro. Paulo falava muito da graça de Deus e foi interrogado por seus opositores a perigo dessa mensagem. Paulo foi interrogado. E eu te pergunto nessa noite, você também já foi interrogado sobre isso? Eu já fui.
E qual a importância de você estar aqui presente nesta noite? Porque quando você for interrogado, você vai saber o que falar. Se você não souber, irmão, se atenha naquele versículo de Provérbio que fala que o maior sábio é aquele que fica calado. E aí vem o nosso ditado popular: boca fechada, não entra mosquito. Então, se você não sabe, irmão, fique calado. Mas você, como um crente, você necessita de saber. De saber. E Paulo, ele era interrogado sobre o perigo dessa mensagem. Até para você pregar sobre graça é complicado, irmão. Se você não souber o que você fala, você vai pregar uma falsa mensagem. Porque a Bíblia fala que aonde tem graça tem santidade, salvação. E se você não vê salvação e santidade, não tem graça. Entendeu? Então tome cuidado, porque você, como eu disse antes, você vai ver várias pregações de pregadores até renomados que falam sobre a questão da graça e falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Às vezes você vai ler livros sobre essa questão da graça que traz que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso não existe. Afinal, dizem eles que se você disser que é pela graça de Deus que os homens são salvos, eles poderão viver pecando à vontade. É o que os fariseus chegaram e questionaram Paulo. Então, se eu disser que é pela graça de Deus que eu sou salvo, eu posso então viver pecando à vontade. E Paulo aqui, ele sabia que o resultado era justamente o oposto. Porque é o que a gente acabou de estudar aqui, que a graça de Deus é o combustível para uma vida piedosa. É a graça de Deus que é o combustível para uma vida sem pecado. É a graça de Deus que é o combustível para uma vida justa. É a graça de Deus que é o combustível para uma vida sem corrupção, sem mentiras, sem adultério. É a graça de Deus. Então não tem como existir a graça de Deus e existir pecado ao mesmo tempo. E aí um dia eu estava correndo ali com um amigo e ele falou: mas eu acredito que uma vez salvo eu estou salvo. Porque então se eu fizer uma mentirinha eu perdi a salvação. Eu falei para ele: a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Eu sempre me atenho à Bíblia, irmão. Eu não falo nada de mim. Ele falou: então se eu mentir, por exemplo, você foi ali no supermercado, seu Deus, você fez uma compra de 50 reais, deu 100 reais e a pessoa te voltou 80 de troco. Você percebeu, você sabe que o troco era 50. Aí você, opa, nossa, 30 a mais, põe no bolso e ó, tá certo isso? Existe salvação numa vida de uma pessoa dessa, irmão? Não tem como. Concorda comigo? Aí, então você quer falar que aí por essa atitude ele perdeu a salvação? Sim. Porque ele mentiu, ele foi corrupto, ele foi desonesto. E é como eu disse, a Bíblia ela não tem meio termo. O pai da mentira é o diabo. Então, eu menti e eu perdi a salvação, irmão. Eu penso que se Jesus voltar naquele momento, você está em maus lençóis. Por isso que a Bíblia fala, agora você vai entender quando a Bíblia fala que o caminho é largo, mas a porta é estreita. Ao mesmo tempo que você ser cristão é muito simples, mas se você for analisar ao fundo, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. E aí você pegou, falou mal do seu irmão, fofocou dentro da igreja. Então você acha que se Jesus voltar, eu não vou, Edmar Filho? Aí eu vou para a Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia, Paulo mesmo fala que nós somos um corpo. E por acaso você já viu sua mão falando mal do pé?
ou pé ruim, a mão aqui falando mal do pé. Não tem como, irmão. É um corpo. O corpo precisa de qualquer... Você já viu quando você dá um cortezinho no dedo, tanto que aquilo te incomoda? Você fala assim, mas gente, mas que me falta que faz esse dedinho? Eu nunca imaginei que esse dedinho... Uma coisa que você nem se atenta, para as mulheres que põem esses cílios grandes postiços, quando tira, irmão, fica parecendo aquelas galinhas depenadas. Aqueles negócios tudo falhado. Faz uma falta, um cabelinho aqui no olho, não faz, pastor Davi? Faz uma falta, aí você fala, gente, eu nunca imaginei o tanto que um cabelinho aqui no olho me faz falta. Porque é um corpo. Você já viu aquelas mulheres, irmão, que vai cair na sobrancelha, aí faz aquelas tatuagens aqui, por quê? Rapa a sua sobrancelha e dá uma olhada no espelho, você vai falar, Deus me livre, que feiura. Então a igreja, nós somos membros que fazemos parte de um corpo, e não tem como você achar e falar assim, ah, mas isso aí eu não vou perder a salvação. Meus irmãos, nós temos que ser cópias de Jesus Cristo. Cópias. Eu e você precisamos ser cópia de Jesus Cristo. E se você ler a Bíblia, que dia que você viu Jesus Cristo dar uma escapadinha? O povo até tenta inventar umas histórias, que Jesus teve um caso com Maria Madalena, que não sei do que. Quando você vê falar do Santo Grau, tem gente que fala que o Santo Grau foi Maria Madalena, que está enterrada lá no Vaticano, que não sei o que Jesus foi e teve um relacionamento com ela. Tem gente que tenta falar que o espinho na carne de Paulo é porque ele era homossexual e tal. Não, eu já vi isso em vários livros de teólogos. Não, no catolicismo. Esses dias uma pessoa veio me falar assim, porque eu fiz uma postagem que no jiu-jitsu agora estão querendo inventar a faixa arco-íris. O cara não vai ser faixa preta mais, vai ser faixa arco-íris. Eu falei, meu Deus, para que isso? Um esporte, o jiu-jitsu, irmão, tem 3.600 anos. E agora eles estão querendo colocar uma faixa arco-íris, Jorge. Para que isso? E aí eu, na minha inocência, postei lá, irmão, repostei o negócio. E aí veio um cara que ele era da OAB, eu já até discuti com ele na OAB, hoje ele mora nos Estados Unidos. E o cara veio discutir comigo no Instagram. E eu numa correria tão grande, eu falei, nossa, mas que... Aí ele veio e falou, é porque Deus é amor. O arco-íris é amor, o arco-íris representa todas as diversificações. Aí ele pegou e falou assim, porque se você for pensar, a gente sempre precisa, a gente já nasce com os dois gêneros. Onde foi, meu filho? Ele veio falar desse jeito. Aí eu falei para ele, primeiro, vou te explicar em relação ao esporte que eu pratico. A faixa preta, ela não significa uma opção sexual. Você pode muito bem ser um gay faixa preta. Não existe regra, nada do jiu-jitsu que vai te impedir de ser um homossexual faixa preta. A faixa preta significa o quê? O grau de aprendizado que você tem dentro do esporte. Então não tem nada a ver. Não faz distinção, irmão, de homem, de mulher, de homossexual, de lésbica. Não faz. A faixa preta significa o grau de conhecimento que você tem dentro do esporte. Então, qual a necessidade de você querer mudar uma regra de 3.600 anos para colocar uma faixa arco-íris? Não tem nenhuma. Não está discriminando, ninguém não está fazendo nada. Aí eu falei para ele, segunda explicação agora, o arco-íris. O arco-íris foi uma promessa que Deus fez na época de Noé, está na Bíblia. Eu falei para ele, pode ler a Bíblia. Se você acredita na Bíblia, leia a Bíblia. Que ele fez com Noé na questão do dilúvio, que ele nunca mais destruiria a humanidade daquela forma. Então, quando você olha para o arco-íris, você vê o amor de Deus pelos homens. E o homem aqui, eu falei para ele, inclui homem, mulher, criança, todo mundo, a humanidade. Ele não vai destruir a humanidade. Falei para ele, então não tem nada a ver o arco-íris
Não sei por que fizeram essa ligação de arco-íris com coisa de homossexuais. Nada a ver, irmão. Nada a ver, não tem nada a ver. Falei para ele, então não tem nada a ver o que você está falando. Terceiro, eu não nasci com dois gêneros. Quando eu olho para baixo, irmão, eu vejo uma genitália masculina. Se fizer o exame de DNA, os meus cromossomos são XY, não são XX. Então eu não tenho dois gêneros. Eu tenho um gênero masculino. Falei, para se ter um gênero, sim, se tem o sexo do homem e da mulher. Falei, por isso que você e o seu marido não pode ter filho. Você não dá frutos. Você não é uma árvore que dá frutos, porque vocês não têm filhos. Ah, mas eu posso adotar. Eu falei, beleza, você vai pegar de outro, não é seu. Se fizer o DNA, se você quiser fazer o DNA dos meus filhos, vai bater com o meu sangue da minha esposa, porque nós geramos frutos, e você é infrutífero, não gera fruto. Acabou, irmão, ele não mandou mais nenhuma mensagem. Mas tem hora que a gente perde a paciência com essas coisas. E aí, para evitar a fadiga, eu fui lá e tirei o post. Tirei a publicação lá da faixa arco-íris. Amém? Mas é isso aí. Que a graça, ela é o quê? Combustível para uma vida santa. Se você não tem graça, você não vai conseguir ser santo. Se você não tem a graça na sua vida, você não vai conseguir ser uma cópia fiel de Jesus Cristo. Você pode até tentar ser alguma coisa, mas uma cópia de Jesus Cristo, não. E Jesus Cristo falou o quê? Que vocês sejam como eu fui. Como eu fui. Ele pegou a lei, os 10 mandamentos, e resumiu em uma só palavra, que foi amor. E se você analisar os 10 mandamentos, é impossível cumprir qualquer um deles sem o amor. Por isso que Paulo vem e fala, o amor tudo pode, o amor tudo sofre, o amor tudo supera, o amor perdoa, o amor não age com maldade. Aí ele vai escorrendo sobre o amor. Agora imagina, eu vou trazer uma história para você, e de uma vez por todas você vai entender o que é a graça de Deus na sua vida. Imagina uma pessoa, e essa pessoa é você. Alguém que faliu. Você tinha uma grande riqueza, você faliu, quebrou financeiramente, perdeu tudo que você tinha. E no final você está como um mendigo morando debaixo de uma ponte. Imagina, feche seu olho aí agora, imagina você um mendigo que perdeu tudo que você tinha e está agora morando debaixo de uma ponte, passando fome, frio, sede, sem um lugar para você tomar banho, sem um lugar para você dormir, sem um lugar seguro para você descansar. Esse é você, falido, sem nada, morando debaixo da ponte, passando sede, fome, frio, sem um travesseiro para você colocar a sua cabeça para descansar. Esse é você. E de repente vem um homem, e aparece certo homem debaixo dessa ponte e começa a chamar você pelo nome. Jorge, Gilberto, Ana Paula, Hernani, Beatriz, Samuel, irmão Nilson, Simval, Eduardo, Itai, Ana Cristina, chamando você pelo nome. E você está lá debaixo da ponte, desse jeito, falido. E esse homem está à sua procura. Eu te pergunto, você tem alguma coisa para perder na vida? Você já perdeu tudo. E vem alguém debaixo dessa ponte chamando o seu nome, gritando pelo seu nome. Vai te dar um medo? Vai. Você vai pensar, o que esse homem quer aqui atrás de mim, debaixo dessa ponte? Mas você vai lá e vai se apresentar para ele? Com certeza, irmão. Porque você não tem mais nada para perder. Você já perdeu tudo que tinha. Você está pobre, falido, com sede, com fome, com frio, fedido. Se matar, matou, né? Se morrer, morrer, irmão. Não tem mais nada para perder na vida. E aí esse homem pega um papel e fala assim, ó, eu tenho boas notícias para te dar. Boas notícias.
Sabe aquele seu tio? Aí você fala, eu lembro do meu tio. Pois é, ele estava muito doente, perto de falecer, e ele deixou um testamento. Aí você fala, aquele tio meu bilionário, dono de tudo, morreu. E ele deixou um testamento. Aí você vai falar assim, mas com certeza ele deixou esse testamento e deixou tudo para o filho dele. Eu tenho um primo lá que é filho dele. Com certeza. Ele deve ter deixado o testamento e deixou tudo para o filho dele. Ele tem um filho, ele tem um único filho. Esse meu tio, dono de todas as coisas, ele tem um único filho, pastor Beatriz. E com certeza ele deixou tudo para ele. Aí o homem vira para você e fala assim, pois é, mas acontece que esse seu primo, filho do seu tio, aceitou dividir toda a herança dele com você. Esse seu primo que herdou tudo, filho do seu tio, ele aceitou dividir toda a herança dele com você. E está aqui o documento, o testamento que comprova que você tem uma grande herança para receber. Irmão, você está lá debaixo da ponte, falido, sem nada, e vem um homem e com um testamento e fala que você tem uma grande herança para receber. Qual que é a primeira pergunta que você faz? Tá bom, a herança é grande, mas qual que é o valor? E aí o homem vira para você e fala assim, um pouco mais de 20 bilhões de reais. Você fala, meu Deus, eu estou aqui pobre, debaixo da ponte, sem nada. E agora me vem uma notícia, que eu tenho uma herança, que o meu primo aceitou dividir comigo, de mais de 20 milhões de reais, bilhões de reais. Só alegria, irmão, só alegria. Aí eu te pergunto, o que você fez para receber, merecer essa herança? Nada. Responde para mim. Nada. Não. Só você. A herança era do primo. Ele aceitou dividir com você. O pai dele, seu tio, morreu, tudo ia ficar para ele. E ele aceitou dividir a herança dele com você. O que você fez para merecer isso? Nada. Simplesmente nada. Essa herança chegou na sua vida pela famosa palavra de graça. De graça. De graça, irmão. Sem você merecer, sem você ter nenhum direito. A herança chegou pela graça, de graça na sua vida. Aí quando você encontrar esse seu primo bilionário, que não era obrigado a te incluir na herança, te tirou daquela situação que você estava debaixo da ponte, com fome, com sede, com frio, sem um lugar para dormir, sem tomar banho, fedido. Eu te pergunto, como que você vai tratar ele? Nossa. Como você ia tratar ele? Te pergunto, responde para mim. Nossa. Como que você trataria esse seu primo? Muito bem, né? Você ia falar, meu primo amado, me dá um abraço, é o cara, ó, coraçãozinho para ele, beleza, você me deu mais de 20 bilhões de herança para quem estava pobre, falido e não tinha nada. E aí esse primo chega até você, e fala assim, ó, você pode então parar com certos comportamentos que me desagradam? Finge que eu sou o primo, estou dividindo a herança com você, que você não tinha direito a nada dela, e ela veio para você de graça. E aí eu, seu primo, falo, você pode então, Gilberto, Jorge, Ana Paula, pastor Hernani, pastora Beatriz, Eduardo, você pode então parar com certos comportamentos seus que me desagradam? O que você falaria para mim na mesma hora, irmão? Lógico, eu paro na hora. Você teria coragem de dizer para ele que não?
Gratidão, né? Na hora eu paro. Qualquer pessoa normal, em sã consciência, meu irmão, faria o possível para não praticar mais os atos e não desagradar mais o que esse primo seu, que está te dando essa herança bilionária, está fazendo por você. Aí eu te pergunto, por quê? Porque foi esse primo que dividiu a herança com você que te salvou. Aonde você estava, eu pedi para você imaginar, falido, mendigo, debaixo da ponte, passando fome, sede, frio, sem nenhum lugar para você dormir. E aí foi esse primo seu que salvou você. E a lei não te dava o direito nenhum a participar da herança, porque a herança era toda dele. Ele dividiu com você por pura gratidão. Por pura gratidão. Aí eu te pergunto, então por que o primo salvou você? Por gratidão. Aí eu te pergunto agora, então, a graça é permissão para pecar? Porque a graça do seu primo alcançou a sua vida. Você pode agora pecar? Você pode pecar? Pelo contrário, né? De maneira nenhuma. Porque gratidão. Então eu quero te dizer que a graça é a razão pela qual eu e você não queremos mais pecar. Exatamente. Caiu a ficha? A graça é a razão pela qual, Jorge, eu e você, nós não queremos mais pecar. Aí você volta na história. Por quê? Mendigo, debaixo da fonte, não tinha nada, falido. Veio o meu primo, por gratidão, me dividiu uma herança, me tornou bilionário. E hoje eu sou um vencedor bilionário, uma pessoa rica. E agora, por gratidão, eu não vou mais fazer aquilo que desagrada a esse primo meu. Então a graça, ela não te dá o direito de pecar. Aí a palavra de Deus fala que Ele nos amou primeiro. E esse amor é tão constrangedor que queremos agradar a Ele. E nunca dizer para esse Filho único do Pai, dono do universo, esse seu primo aqui na nossa história, que decidiu te colocar no testamento dele, que você não vai fazer o que ele não quer. Você não vai fazer, irmão. Ele te salvou, ele te amou, ele te tirou da falência, ele te tirou da fome, da sede, ele te tirou lá do pardieiro, onde você não tinha mais esperança de nada. E ele dividiu a herança dele com você. Eu quero te dizer nessa noite que eu e você, nós temos parte na herança de Jesus Cristo. Esse primo, o nome dele se chama Jesus Cristo. Deus Pai, toda a herança era dele, Ana Paula. E ele veio e encontrou eu e você debaixo da ponte, falido, e falou: vem fazer parte da minha herança. Vem ser bilionário junto comigo. Então isso, meus irmãos, não é permissão para pecar. Isso é a força que Deus nos deu para vencer o pecado. Sim. Se você tem uma prática de um pecado, na sua força, sozinho, humano, você não consegue parar de praticar esse pecado. Humanamente você não consegue. Você só consegue através da graça de Jesus na sua vida. Porque o que a gente falou? Tito 11 e 12. O 11, a graça salvadora de Jesus, de Deus, trouxe salvação para todos os homens. E o 12 é a graça que nos ensina, que nos ajuda a ser justo, piedoso, a não pecarmos mais.
Aí eu te pergunto, por que a graça de Deus nos salva e nos ensina a renunciar às paixões deste mundo? Que é o versículo 12. Aí você me pergunta, então por que, Edmar Filho, que a graça de Deus me ensina a renunciar àquela paixão que eu tinha de tomar uma cervejinha, aquela paixão que eu tinha de tomar uma dose de pinga, aquela paixão que eu tinha de adulterar, aquela adrenalina que eu tinha de fazer algo errado? Por que a graça de Deus, Edmar Filho, me ensina a renunciar a tudo isso, se eu gostava disso? Aquela paixão que eu tinha de dançar o forró ali a noite inteira, como dizia o meu pai, até gastar a sola do sapato. Você fala, como? Se eu gostava disso, se eu gosto disso, como que essa graça me ensina a renunciar a essas paixões? Aí eu te digo, porque você tem um novo amor, uma nova paixão, que se chama Jesus Cristo. É o seu novo amor. Quando você pensa no velho homem, naquilo que você gostava, e você lembra de você aqui na vigília, sentindo aquela presença que parece que você estava até flutuando, você fala assim, a sensação é muito melhor comigo. Quando você pensa assim, ó, que você ficava assim, aconteceu comigo. Eu dei uma palestra para um auditório com 5.000 pessoas. E aí eu achei aquilo o máximo. Fiquei extasiado. Falei, nossa, agora sou o cara. Aí eu venho aqui um dia e prego, 13 almas, eu acho, aceitou Jesus. Irmão, eu nem dormi à noite. O êxtase da pregação e de ver a salvação na vida daquele povo, irmão, eu nem dormi à noite, de tão feliz que eu fiquei. Foi assim, gente, eu fui um canal de bênção, alguém, Deus me usou para esse povo quebrantar o coração e receber o amor de Jesus Cristo na vida deles. Que maravilha! E aí, por quê, irmão? É um novo amor. É um novo amor que você tem na vida. Quando você vem e às vezes você ajuda o seu irmão, ajuda o seu próximo, e você vê a gratidão daquilo ali, você fala, não tem sentimento melhor. Aí é quando a gente canta, não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Para de ficar cantando aqui, irmão, jogando palavra para fora. Você não está cantando aqui moda de viola, negócio sertanejo, você está cantando hino de adoração. Presta atenção no que você canta. Você já parou para pensar quando você fica, não, nada. Você está declarando para Deus que não tem nada melhor do que isso. Isso é fácil. E quando você vem e fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aí está lá faltando o arroz, o feijão, o leite, a fralda. E aí será que você está falando de todo o coração que se Ele não fizer, continua sendo Deus? Se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, você está falando de coração, irmão? É lindo o louvor, é lindo. É fácil de cantar? Para mim não é fácil. Para mim não é fácil cantar isso, irmão. Porque quando a porta abre, amém, glória a Deus, aleluia. Mas e quando a porta fecha? Você vai dar amém, glória a Deus, aleluia, do mesmo jeito? Então por que a graça te faz perder as paixões pelas coisas do mundo? Porque agora você tem um novo amor, chamado Jesus Cristo. E que presente é esse, irmão, maravilhoso? Que herança maravilhosa é essa? Que herança bilionária é essa que Ele dividiu comigo e com você? Aí eu quero te perguntar, ao descobrir que a salvação é pela graça, por meio da fé, você se sente livre para viver de qualquer maneira? Você se sente livre?
Irmãos, ontem eu passei um constrangimento grande. Fiquei preocupado, pastor Nando, porque eu estava, o meu amigo que foi para o hospital, que infartou, ele falou assim, ó, vamos ali comer um peixe ali. E aí ele queria conversar comigo, Ana Paula. Eu falei, vamos. Na ingenuidade eu sentei na mesa, tinha os namorados lá, no espetinho que tinha do lado. Aí de repente chegou outras pessoas, amigos dele. E aí essa mulher pegou e esse pessoal pediu uma cerveja. Eu falei, eu preciso ir embora. Tem algum mal, irmão? Eu estou sentado lá e a pessoa está ali na mesa bebendo cerveja, eu não estou bebendo. Estava bebendo água com gás. Eu falei, eu preciso ir embora. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você vai fazer essa desfeita? Eu comprei um peixe para você, você não vai comer. E eu estava morrendo de fome. E tinha que sair de lá para fazer uma visita. E aí eu falei, eu vou embora. Irmão, e de repente, a hora que eu vejo, olha a dificuldade. A mulher pega o celular e pá, tirou uma foto. E pegou eu. Eu falei, agora lascou, ela vai publicar, vai todo mundo falar que eu estava no bar bebendo. E eu nunca vi a mulher na vida. E como é que eu ia chegar lá e falar, por favor, não publique a foto, lá. Não tem como. Lascou, irmão. E por que eu tive esse sentimento, essa preocupação na hora? Por causa da graça. Porque eu sei que pela graça eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso usar qualquer roupa. Eu não posso usar qualquer maquiagem às vezes. Eu não posso. Aí a gente vai lá onde Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu contei para os irmãos, depois da feirinha, a gente ficou esperando o pessoal da prefeitura para levar aquele casal que estava aí na porta da igreja. 1h10 da manhã, a gente com sede, com frio, cansado, e eu e a Miriam ficou sentado ali naquela escadinha. E o Danilo é uma pessoa bastante amiga, cortês, vem para cá, senta aqui, espera o povo aqui, aí é perigoso. E aí eu olhei e falei assim, obrigado pelo convite, meu amigo, mas não me convém. Que imagina, aí passa o irmão ali, tá eu sentado ali, beleza, saiu da feirinha, tá enchendo a cara no bar. É lícito? É. Eu vou ser preso, vou morrer, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Mas convém? Não convém. E quem te coloca isso no seu coração, irmão? A graça. É a graça. Aí é onde a gente falou, pela graça eu sou salvo. E é a graça que me faz tornar santo. Então é a graça que coloca no coraçãozinho da gente, através do Espírito Santo, aquela vozinha que fala, não faz isso, não vai pegar bem. Por que eu tirei a postagem lá da faixa arco-íris? Porque não ia pegar bem eu ficar discutindo com homossexual no meu Instagram, pastor Daniel. Vai que esse cara tira uns print lá e dando a postar, e aí o povo já ia começar aquela avalanche me crucificando. O mundo hoje é mais perigoso, irmãos, porque isso aqui, ó, celular hoje, irmão, está conectado na mesma hora. A pessoa já publica e tal. Até que você explicar que focinho de porco não é tomada, já foi boi pra corda, como diz os goianos. Já era. Então é a graça que faz você ter esses sentimentos. Amém? E nós vimos o que? Que o resultado da salvação é uma vida de renúncia às paixões deste mundo. E procura viver de modo agradável. Agradando a quem? Aquele seu primo que dividiu a herança com você. Amém? Isso é a graça. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você se sentiu desafiado e encorajado pela palavra de Deus a mudar o seu caminho? Qual foi a última vez que você sentiu de Deus de falar, opa, está errado, isso que eu estou fazendo não está legal, eu preciso mudar isso na minha vida? Porque, irmãos, eu posso vir aqui e pregar palavras lindas, maravilhosas, e chegar dentro da minha casa, eu sou um ogro, com a minha esposa, um homem ríspido, sem amor, um gelo, e aí? Vai dar certo?
Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem aquele personagem do Batman, duas caras. Não tem como você ser duas caras, não, irmão. Você pode ser duas caras para mim, para o pastor Edmar, mas para esse primo que dividiu a herança com você, não tem como. Entendeu? Não tem como você ser duas caras. A Bíblia mesmo fala: é impossível agradar a dois senhores. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon. Então eu já falei aqui na igreja e falo de novo. Se você não está buscando viver uma vida em santidade, irmão, se você está amigo do pecado, vamos ser sinceros, tem prazeres no mundo que vai satisfazer você lá. Para de perder seu tempo aqui dentro. Para. Não fica aqui brincando de ser crente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E quando você está brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está, só porrada na sua vida. E você não abriu o olho, não percebeu. Isso daqui não é brincadeira. A Bíblia não brinca, a palavra de Deus não é brincadeira. Para Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Porque Ele fala o quê? Antes fosse frio ou quente, mas se é morno eu te vomito. A Bíblia fala isso. Você pode ver que Deus não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Então, para a gente só resumir, o que você não deve? Supervalorizar a graça. Você não deve fazer isso. A graça é viver como um mundano sem excluí-la. Você vivendo uma vida de religião que é litúrgica e superficial. Irmão, religião não salva ninguém. Aí você fala, salva? Então o pessoal do candomblé vai ser salvo. O pessoal do espiritismo vai ser salvo. Tudo é religião. O pessoal tudo vai ser salvo. Os muçulmanos vai ser tudo salvo. Religião não salva ninguém. Põe isso na sua cabeça. Religião não salva ninguém. Porque se salvar, está todo mundo salvo. Concorda comigo? A graça de Deus é tanto salvação gratuita que encontra o mendigo como combustível para uma vida de arrependimento que busca obedecer àquele que o salvou. Obediência, presta atenção nessa frase para a gente encerrar. Obediência que não se pratica para ser salvo, mas se pratica porque você já foi salvo. Amém? Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você já foi salvo. Glória a Deus. Vamos encerrar. Coloque de pé juntamente comigo. Vamos fazer uma oração.